Fala J-Techers, como vocês estão? Outro Tech Analisando, trazendo aí novamente o querido amigo de muitas pessoas. Trata-se de um produto Apple e este em questão é o iPad Air da 5ª geração, né? Então eu até já fiz um vídeo análise sobre ele e hoje eu quero mais fazer aí uma bateria de testes. Trouxe até um roteiro aqui para me ajudar nesta longa caminhada, mas bora lá! Bom, só um parênteses para começar, eu diria que na verdade seria mais uma pseudo bateria de testes que eu fiz nele, porque eu já tinha futucado, digamos assim, né, previamente. Então eu fui fazendo a minha listagem aí do que eu achei importante ou não falar, com os pontos positivos e negativos de cada uma das características. Então vou começar aí com o desempenho dele em relação ao processador M1. É um processador muito bom, é excelente mesmo, principalmente aí na família dos iPad Air, porque é um processador novo, entre aspas, né, para a linha do iPad Air e que garante aí um ótimo desempenho tanto para multitarefas quanto para jogos. Então aí eu já deixei vários aplicativos abertos para vocês terem uma noção. Indo aqui eu posso navegar tranquilamente entre os aplicativos que ele não vai travar. E por último, se eu quiser, eu vou mostrar até para vocês aqui o PUBG. Então aqui ó, rodando tranquilamente sem nenhum problema. Tô no modo online esperando para começar a partida, mas só para mostrar para vocês mesmo, né? E eu alterei aí as configurações de acordo com que eu vou até colocar na tela para vocês verem. Não tô tendo problema absolutamente nenhum em jogar este jogo. Saindo aqui dele só para continuar falando para vocês, só que ele ainda não é tão poderoso quanto um iPad Pro de última geração. Eu acho que ele até pode ser comparado aí com o iPad Pro, só que não os modelos mais novos, né? Em relação, deixa eu até aproximar aqui bem mais, porque em relação à tela, ela possui aí uma tela retina bem nítida e colorida, só que aí apenas com uma taxa de atualização de 60 Hz ao invés de 120. Uma coisa que talvez a Apple poderia ter colocado, né? E que acabaria atraindo aí a atenção de mais olhares. Em relação à portabilidade, ele é leve e fino, fácil de transportar. Até para quem não viu, isso aqui é a minha base para me ajudar a elevar e deixar ele mais próximo da câmera. Só que aqui, ó, mostrando para vocês a finura disso. É um design bem bonito e provavelmente pode chamar a atenção aí por onde você passar. Infelizmente, ele não tem entrada para os fones de ouvido, né? Novamente, eu vou citar aqui o que eu tinha falado no vídeo anterior em relação ao Apple Pencil. Quem precisar utilizar um Apple Pencil, seja para parte artística ou mesmo para as anotações do dia a dia, vai ter que adquirir separadamente, porque ele, apesar de ser compatível com o Apple Pencil da 2ª geração, não vem junto, né? Você vai ter que comprar separadamente, o que pode ser aí uma leve dor de cabeça aí para algumas pessoas. Em relação à própria bateria em si, ele não possui a mesma duração da bateria que o iPad Pro, mas deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, o nível de bateria. Ele mostra um gráfico aí dos últimos 10 dias ou então das últimas 24 horas. No geral, ele tem uma boa duração da bateria, que pode durar facilmente aí o dia inteiro com o uso moderado. Em relação à conectividade, ele possui um Wi-Fi rápido e uma conectividade confiável, só que infelizmente não tem aí o 5G, o que pode ser um problema aí para algumas pessoas que gostam bastante de mobilidade e que querem as informações aí na palma da mão, né, literalmente, onde quer que estejam. Especificamente falando sobre a multitarefa, né, ele tem um desempenho muito bom em relação a elas, só que ainda não é tão flexível quanto no caso aí de um notebook, por exemplo. Em relação ao armazenamento, esta versão aqui possui 256 GB de armazenamento, o que poderia ser uma ótima coisa, só que varia muito de usuário para usuário, né? No meu caso, eu não gosto muito de gravar vídeos em 4K, então isso facilita de certa forma bastante aí no armazenamento dele, né? Mas se você é um usuário ativo aí que gosta de ficar fazendo download de várias coisas, ou então sempre gravar em 4K, ou tirar várias e várias fotos, milhares de fotos aí sem parar, talvez os 256 GB não sejam o suficiente para você. Uma alternativa, então, poderia ser ter um HD externo aí, para ir sempre passando os arquivos para o HD externo, né? Pelo menos os arquivos de multimídia, como fotos e vídeos. Infelizmente, ele não possui entrada para cartão de memória, então se você possui aí, ou se você vai adquirir ainda um modelo de 256 GB ou 128 que seja, vai ser isso e sem possibilidade aí de expansão da memória. Em relação ao software dele, ele executa o iOS com atualizações regulares, também chamado de iPad OS, né? Só que tem aí limitações de software em comparação ainda com um laptop.
Deixa eu abrir um áudio aqui para vocês ouvirem. Bom, antes de comentar, só mostrando para vocês aqui que ele tem a saída de áudio tanto por cima quanto por baixo, né? Minha orientação é se ele estivesse na vertical. Por último, a segurança com o Touch ID. Então você clica e continua com o dedo aqui por cima do botão, né, para desbloquear diretamente aí com o seu Touch ID. Ou então só clica, ele já desbloqueia e aí sim você arrasta para cima para acessar o menu aí do seu iPad. Uma outra coisa também é que com a tela desligada você consegue ver com muito mais facilidade as marcas de dedo, né? Então, se você é uma pessoa aí que se incomoda com facilidade, você vai ter que andar aí, seja com uma flanela ou mesmo algum tipo de tecido para fazer a limpeza regular aí da tela. Em relação à parte de trás, por ser fosco, né? Raramente vai ser mais visto como na frente. E por último, mas o mais importante para mim foi em relação à câmera dele, né? Então, mostrando aqui bem por alto para vocês, vou tirar uma foto aqui nessa situação específica, só que eu levei ele aí para um passeio junto comigo e acabei tirando outras fotos que eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. Ele tem câmeras decentes tanto para fotos quanto para vídeo, inclusive com possibilidade de gravar vídeos aí em 4K e proporcionam uma ótima qualidade, adequadas aí, né, mais para o uso casual. Só que, se você realmente estiver num ambiente bem escuro, eu achei que a câmera não teve muito rendimento, como nas fotos que eu vou colocar aí na tela. O ponto negativo é que, apesar de ser uma ótima câmera para um tablet, ela não se compara às câmeras de smartphones premium em termos de recursos avançados, né? A câmera frontal é excelente para chamadas de vídeos e selfies. Eu vou até deixar aí também novamente algumas fotos que eu tirei. Embora seja boa para o propósito, não espere a mesma qualidade que câmeras frontais de smartphones topo de linha. Então, de alguma forma, eu espero, mesmo assim, poder ter ajudado com as informações que eu trouxe. E se foi o caso, deixa aí o joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!